Os olhares do mundo inteiro estão para o Brasil neste ano, mais especificamente para Belém. Existe muita dúvida e, ao mesmo tempo, muita expectativa sobre o que poderá sair da COP30 este ano e como o papel da diplomacia brasileira pode ajudar a chegar num resultado esperado em um contexto internacional delicado. A transição energética, que está no centro do debate, pode ser considerada um atributo que dá ainda mais solidez ao Brasil para poder liderar essas negociações. Enquanto isso, o setor privado não está apenas de olho nas movimentações. Parte do empresariado, inclusive internacional, está se organizando para contribuir com esse processo. É sobre isso que a gente vai falar hoje com Ben Backwell, o CEO da Global Wind Energy Council e presidente da Global Renewables Alliance. Ben esteve no país para o lançamento da Coalizão COP30, uma iniciativa que reúne empresas do setor de energia do mundo todo para apoiar a presidência brasileira na próxima Conferência do Clima. Foi um papo sobre temas que cercam a COP, como o papel da iniciativa privada na transição energética, a responsabilidade dos países desenvolvidos em apoiar os países do Sul global nessa transição e os desafios políticos mundiais. Esse é o Jauli, o podcast do Jota, em parceria com o INTE, o Instituto Brasileiro de Transição Energética. E eu sou Larissa Fafá, analista de energia do Jota. Bem, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o Jauli, para conversar um pouquinho sobre transição energética. Esse convidado internacional hoje, mas que a gente vai conversar um pouquinho sobre o mundo, um pouquinho sobre o Brasil, dentro desse guarda-chuva grande, né, que é transição energética. Você veio para o Brasil, né, recentemente para participar justamente de um lançamento de uma coalizão global de empresas para apoiar a presidência do Brasil na COP30, que deve ser realizado no final desse ano. Tenta explicar para a gente um pouco de qual a proposta de ajuda, né, que vocês trouxeram, de que forma que vocês podem ajudar, mas também as metas, né, que vocês querem chegar até a realização da COP esse ano. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Larissa. Muito bom estar no podcast, Joel. É muito bom estar no Brasil também, que é um país que sempre gosto muito de visitar e trabalhar aqui. Meu país favorito nas viagens que eu faço. A semana passada, a gente lançou a coalição global para o COP30 e também a gente lançou a comitê de mobilização para a COP30 também do setor privado, né? Eu vou explicar um pouco as duas iniciativas. Global Renewables Alliance é uma aliança entre as diferentes tecnologias renováveis, né? A gente juntou as associações globais de energia eólica, energia solar, energia hidroelétrica, energia de geotermal e também associações de armazenamento de longa duração e associação de hidrogênio verde. Essas associações, eles juntam o setor privado de praticamente todos os países do mundo, através de associações nacionais, nossas parceiras aí, para as associações globais, né? Então, a gente queria, o GWEC, que representa a eólica, está envolvido nas COPs, praticamente desde o começo das COPs. E a gente viu a necessidade de juntar as tecnologias para falar com uma voz unida, né, nas renováveis sobre a transição energética. Então, a gente leva o setor privado na COP, a gente apoia o processo, a presidência, a gente participa nas grupos de trabalho, de assessoria, e a gente normalmente faz um hub dentro da Blue Zone, que é o zone diplomático da COP, né? E a ideia é trazer as ideias do setor privado e também trazer esse compromisso de investimento que o setor privado tem com as renováveis, né? Mais que 80% de todo o investimento nas renováveis até agora vem do setor privado, então é muito importante que o setor privado está trabalhando junto com os governos nas metas da COP, nos programas de implementação e outros assuntos, né? Então, além de criar política pública, nós precisamos efetivamente entender como que serão as linhas de financiamento para a transição energética. E acreditamos que a COP
é o palco ideal para a gente debater e definir políticas públicas claras e também da onde vai vir o dinheiro para financiar a transição energética. A Blue Zone que você fala é justamente aquele dia anterior ao dia que de fato sentam lá no lugar fechado, as autoridades, né, dos países, para poder definir as metas. O Blue Zone é a zona diplomática, né, da COP. Também tem o Green Zone, que é a zona verde, que é mais participantes aí externos, né, participantes que estão fora do processo oficial, né, é uma forma de juntar também a outras entidades, outros grupos na Green Zone, né, mas o Blue Zone, digamos, é o centro da parte diplomática da COP, né, e é muito legal também para a gente, porque nesse hub, na Blue Zone, a gente tem a possibilidade de organizar eventos com os governos, tem muitas conversas com governos, com organizações internacionais, com organizações de sociedade civil que participam na COP, etc., né? Então, é uma forma de estar aí e de conversar e de organizar junto com os governos sobre a implementação das metas, né, que são decididas na COP, né? A gente começou a fazer isso na Glasgow 2020, né, junto com nossos colegas de Solar. Depois a gente fez a aliança já em Sharm el-Sheikh, no Egito, de todas as tecnologias e lançamos. A gente trabalha junto com IRENA, que é o International Renewable Energy Agency, que é uma organização intergovernamental, né, que junta os governos. E a gente juntas fazemos esse hub de renováveis na Blue Zone. Agora, para a gente, esse COP particularmente é sumamente importante, né? É importante porque o Global Stocktake, que quando os países têm que pôr seus números sobre a mesa, né, do que eles têm feito para reduzir suas emissões e seus planos, seus compromissos nacionais. E também porque acho que o COP em Brasil tem um significado muito grande. O Brasil é um país que foi pioneiro em energia verde, né? Como você sabe, Larissa, tem uma matriz elétrica já muito verde, quase mais que 90% da matriz elétrica. E uma matriz energética que ultimamente chegou a 50%, um pouco mais que 50% da matriz energética, né? E um país que é grande, com grande potência, e fazer energia renováveis quase sem limites, né? Esse podcast tem o apoio do Instituto Brasileiro de Transição Energética. O INTE é um think tank do setor energético formado por associações de classe dos segmentos de óleo e gás, energia elétrica, combustíveis e derivações. A gestão é autônoma e apartidária. E o objetivo principal do INTE é fortalecer um ambiente propício à discussão sobre energia no Congresso, oferecendo suporte técnico à Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia. Bom, a gente sabe que nas últimas COPs já começou-se a falar um pouco sobre isso, mas essa COP no Brasil deve, ou pelo menos interessar a discussão em relação ao financiamento, né? O financiamento das medidas de mitigação climática. E o Brasil tem colocado uma postura, né, de como que existe essa problemática de como os países em desenvolvimento podem, né, de fato, financiar suas medidas, suas metas, seus planos de ação e como que isso dialoga com os países já desenvolvidos. Dá para ajudar também nesse debate com o setor privado, levando o setor privado? O debate sobre quem paga para a transição, né? As medidas de mitigação e também as medidas de adaptação que são necessárias, é um debate, assim, como você sabe, Larissa, já de muitos anos, e uma negociação, às vezes, muito, muito dura, né? Tem uma expectativa muito grande dos países em desenvolvimento de ter uma transferência grande dos países mais desenvolvidos, porque foram os países mais desenvolvidas que foram historicamente responsáveis pela maioria das emissões, né? Então tem essa questão de polluter pays e que o que polui paga, né? Muitos COPs têm sido dominados por essa discussão. E essa discussão, em princípio, chegou a um acordo lá em Egito, em Sharm el-Sheikh,
mas faltava muito detalhe ainda. Se falou bastante em Baku outra vez sobre isso. Tem umas regras sobre a mesa, mas ainda se está um pouco discutindo sobre esses detalhes. E tem acho que uma diferença de expectativas bastante grande entre alguns países e outros, né? O setor privado, eu acho que dentro de tudo isso, em realidade, a melhor forma que pode contribuir é investir e trazer investimento, sobretudo para os países em desenvolvimento. Investimento em renováveis está um pouco concentrado, bastante concentrado em alguns países, não só países tradicionais, né, desenvolvidos. Dá um exemplo, acho que 80% dos investimentos em renováveis está indo para três áreas, né? Comunidade Europeia, China e Estados Unidos, né? E é uma quantidade muito grande concentrada nesses mercados. Acho que isso está problemático. A transição energética, os benefícios da transição energética tem que ser espalhados pelo mundo todo, né? E todo mundo tem que poder beneficiar. Então, eu acho que desde nosso sector, a gente pode tentar ser construtivo nesse debate, mas não é a gente que vai fazer essa decisão. É uma negociação principalmente entre governos, né? O que a gente pode fazer é tentar incrementar a quantidade e velocidade dos investimentos no sul global, né? No Globo Sul. E essa a gente está trabalhando muito com muitos governos de países em desenvolvimento, por exemplo, Filipinas, Vietnã, Indonésia, Sudáfrica, Marrocos, Egito, América Latina, né? Com muitos países da América Latina, para trabalhar com eles no aspecto do marco de investimento, transferência de tecnologia, construção de redes, tentando melhorar as condições financeiras, por exemplo, baixando a percepção de risco, trabalhando com os bancos multilaterais para criar condições melhores de investimento, etc. Né? Então, aí acho que por essa parte a gente pode ter bastante contribuição, né? No Brasil eu imagino que também deve ter uma atuação nesse sentido, né? A gente tem discutido muito nos últimos anos, não só a evolução de marcos regulatórios, mas até mesmo criação de alguns marcos regulatórios, hidrogênio verde, eólicos offshore, justamente para tentar destravar os investimentos do setor privado, justamente, né? Na geração de energia renovável. E a gente sabe que o Brasil tem essa imagem, né, perante o mundo, como você comentou, né, a gente já tem uma geração renovável muito grande, muito por conta da hidroeletricidade, mas como você avalia hoje o Brasil? Pensa que tem espaço ainda para melhorar, ou já fez a maior parte do seu dever de casa? Como é que você enxerga o Brasil dentro desse cenário? A primeira que acho que o Brasil é um caso bastante que teve muito sucesso, né? Que tem tido muito sucesso em ter uma matriz energética verde e ser um líder em tecnologia verde, né? Acho que é interessante que as instituições em Brasil teve uma participação muito forte. Por exemplo, o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, é o maior investidor em energia eólica no mundo. Esse de uma só entidade é o maior investidor do mundo. Acho que muita gente não sabe disso. Eu não sabia disso. É verdade. Hoje o BNDES é o maior financiador de energia renovável do mundo. A nossa carteira de ativos é uma carteira muito expressiva, de mais de 200 bilhões de reais, e a gente continua financiando muito o setor. O sistema de planificação energética em Brasil, a criação da EPE, a criação do sistema de leilões, foi um sucesso muito grande que ajudou a baixar o custo da energia eólica, que ainda era uma indústria que estava amadurecendo ainda, né? E estabelecer preços muito, muito competitivos, né? Com as excelentes ventas eólicas as excelentes ventas que o Brasil tem, mas também com um sistema muito competitivo, combinado com políticas claras, né, de trajetórias, e uma política nacional de fomentar a indústria da fabricação também, de máquinas, de turbinas eólicas também. E de fato, hoje em dia, o Brasil é uma das hubs da indústria eólica, junto com China, Europa, Índia e Estados Unidos, né? Então,
Acho que o Brasil teve muitos exemplos muito positivos, né? Que teve influência no mundo todo, né? Agora, um pouco o Brasil tem problemas de luxo, em um sentido, né? Porque já tem essa matriz elétrica verde, né? Que muitos países estão lutando para chegar a esse nível. O que tem que fazer agora e o que falta é que tem outra parte da economia que não é uma matriz elétrica, que ainda é de alto carbono, né? E estou falando do transporte, da indústria, do setor extrativo, da mineria e da agricultura, né? Esse, de um lado, é um desafio ainda para descarbonizar, mas também é uma grande oportunidade, porque descarbonizando essas partes da indústria pesada, da agricultura, vai criar demanda para o futuro crescimento do sistema elétrico e para a geração dos renováveis, né? Te dou um exemplo. O Brasil exporta muitos commodities, né? Muitos produtos assim, básicos, por exemplo, o aço, né? Também alumínio, esse tipo de commodities, né? E o Brasil está entre os 10 maiores produtores do metal. E quem mais compra do aço brasileiro são os norte-americanos. Em 2024, os Estados Unidos compraram cerca de 27 bilhões de reais do mercado de aço e ferro do Brasil, o que nos tornou o segundo maior fornecedor com 14,9%, ficando atrás apenas do Canadá, que responde por 24,2% do mercado. Muitos deles emitem muito carvão e estão exportados com muito baixo valor. Por exemplo, eles exportam, Porto da Sul, eles exportam o ferro, né? O ferro em poeira. Esse ferro vai para o pós-minério, né? Exatamente. Ele vai para o Oriente Médio. Eles fazem a produção das briquetes com gás e depois eles vendem esse briquete. O Brasil facilmente pode produzir briquete verde, né? É a base de aço verde, com energia eólica e hidrogênio, feito aqui no Brasil. E a forma que o mundo, onde o mundo está indo, está com cada vez mais critérios sobre o conteúdo de carbono, né? Por exemplo, o CBAM, que é o imposto de carbono que tem a comunidade europeia, esse tipo de coisa. Então, para o Brasil, que tem essa abundância de fontes renováveis, a próxima parte da industrialização verde é uma oportunidade muito grande, né? E também vai resolver o problema de crescimento da geração renovável também. Que estamos, nesse momento, frente a uma relativa falta de demanda para a eletricidade, né? É um exemplo, mas são esses tipos de coisas, né? Que o Brasil tem essa oportunidade de ser um país que descarboniza com a economia tudo, né? E até agora, nenhum país fez isso até agora. Mas o Brasil está numa posição excelente para fazer isso. E você acha que essa discussão pode ser levada para a COP esse ano, junto com as outras pautas, óbvio, que já estão um pouco interessadas ali, principalmente em relação a comunidades tradicionais, né, desmatamento e toda essa pauta que já está um pouco dada ali da COP esse ano? Você acha que esse papo de, por exemplo, discutir uma industrialização verde tem espaço? Eu acho que sim, eu acho que vai ter duas grandes partes, né? Uma, a parte que você mencionou, que é a parte da natureza, da floresta, né? E toda a negociação sobre isso, sobre os créditos de carbono e tudo isso. E outra grande parte, acho que vai ser energia. E essa parte da energia e o desenvolvimento, por exemplo, de hidrogênio verde, da industrialização verde, é uma questão que já está bastante forte dentro da política brasileira. Por exemplo, nos últimos 2 anos, você vê que teve uma lei da hidrogênio verde, teve uma lei da industrialização verde, teve a lei da eólica offshores, teve a lei do mercado de carbono. O Brasil está trabalhando sobre esses temas, né? E são os temas que o resto do mundo também interessa, né, de desenvolver. E, por exemplo, tem grandes oportunidades, por exemplo, em trabalhar com os outros países, por exemplo, de harmonizar os standards, né, de hidrogênio verde, por exemplo, para permitir o maior intercâmbio e comércio desses commodities, né? E isso eventualmente vai beneficiar também o Brasil
por exemplo, o desenvolvimento das indústrias lá na Porta do Pecém, por exemplo, que tem grandes projetos aí para exportar amônia para a Europa. E hidrogênio verde, né? O Brasil tem potencial para se tornar um grande exportador de hidrogênio verde, apesar dos desafios de logística, já que o gás precisa ser comprimido ou transformado em líquido para o transporte. Então, eu acho que esses temas vão estar bastante presentes na COP. Mas você está otimista com a COP, então? Eu estou, mas o COP... Eu estou mais... Não, eu estou, mas eu estou por essas questões, né? O Brasil, obviamente, é um país grande, é um país neutro também, que tem amizades do mundo todo, né? Ele consegue ter boas relações, tanto com a Europa, que com China, que com África, e tem um serviço diplomático muito forte também, que é o Itamaraty, que é importante isso também. Que, por exemplo, o Acordo de Paris foi em grande parte porque a diplomacia francesa era muito efetiva, né? Então, o Brasil é um país com muitas boas condições, e eu acho que o embaixador Corrêa de Lago é uma pessoa assim, já com muita experiência e com muito conhecimento do setor, e com uma história de formar equipes e trabalhar colaborativamente. Acho que é um time muito sério, né? Junto com a Ana Toni, que é o CEO da COP, eu acho que é um time muito sério. Agora, o COP sempre tem muitos riscos, e às vezes os COPs que você acha que vai ser um sucesso, não são. Eu tenho um exemplo, em 2009 foi o COP de Copenhague. Os daneses, né, em Dinamarca, em favor de renováveis, uma política assim bem visionária, progressista sobre renováveis, e foi um fracasso total. Foi um fracasso na negociação, porque os principais atores, sobretudo Estados Unidos e China, não estavam prontos para um acordo. A negociação foi caótica, as expectativas eram grandes e afinal o resultado era pouco. Tinha problemas de organização, estava nevando, a polícia actuou com umas formas difíceis de entender, tinha falhas na organização, e muita gente disse que foi o pior COP na história. E essa foi a Dinamarca, né? O COP da Glasgow foi feito no meio da pandemia, e foi muito difíceis as condições, mas foi considerado como um COP de sucesso, né? Você fez bastante coisa positiva, você estabeleceu essa ideia de net zero, mas tem um risco porque você está manejando 200 países com diferentes interesses, e você está manejando uma logística muito complexa. Os COPs são muito grandes agora, são normalmente mais que 50 mil pessoas ultimamente as COPs, né? Então, você sabe, Larissa, organizar um evento dessa, e também em uma situação onde a geopolítica está muito complicada, né? Eu ia perguntar justamente isso, né? A gente tem um cenário, é claro que a COP tem muitos riscos, e a gente tem questões ali que são, às vezes, meio independentes uma da outra. Então, por exemplo, a gente tem, de fato, o Itamaraty, que tem um histórico muito bom de fazer negociações, de fazer interlocução, de fazer justamente o trabalho diplomático. A gente tem uma certa dúvida em relação à estrutura da COP mesmo, né, como que vai ser em Belém. Existe, né, aqui em Brasília, a gente se pergunta o tempo inteiro, vai ficar pronto, não vai ficar pronto, vai dar certo, não vai dar certo? Se até perto o Trump não confirmar que vem, eu pessoalmente vou ligar para ele e falar, cara, Trump, cara, a COP é aqui no Brasil. Vamos discutir esse negócio. Os Estados Unidos é um país importante, é muito rico, mas também poluiu muito. E polui ainda. Então, como é que ele não vai participar? A gente tem um grande elefante na sala, que é os Estados Unidos. Vão ou não vão participar? A COP fica ou não fica esvaziada sem os Estados Unidos? Não é a primeira vez, né? Você lembra que no Acordo de Kyoto, os Estados Unidos finalmente acordou o Tratado de Kyoto, né? Aí nos começos nesse processo, mas nunca foi ratificado pelo Congresso dos Estados Unidos, então eles nunca entraram no Acordo no Tratado de Kyoto. Eles estavam no Acordo de Paris, saíram do Acordo de Paris com o primeiro. Mas voltaram.
agora voltaram com a administração Biden e agora vão sair de novo, né? E são essas mudanças abruptas de política que realmente é muito difícil ter um processo assim. Mas é um país entre 200, né? E acho que a maioria dos países estão bastante determinados de seguir com o processo, né? A questão é não ter essa polarização entre Estados Unidos e outros, tentar dividir a negociação entre diferentes campos. Esse tipo de questão não faz nada bem para a negociação, né? O COP é uma conferência dos partidos, né, dos países, requer um nível de compromisso, de diálogo, de procurar consensos. Só de manejar essa quantidade de países, cada um com diferentes interesses, diferentes matrizes energéticas, tudo isso é muito difícil, né? Mas você nunca sabe, em uma situação que a política está meio caótica, coisas podem acontecer. Já em Baku, estavam acontecendo umas coisas meio estranhas, né? Um pouco alguns países assim inspirados, talvez no que estava passando nos Estados Unidos, fazendo coisas meio estranhas, né? Mas muito poucas. Umas coisas. E eu acho que o interesse dos países, das pessoas, na transição, de ter um planeta mais seguro, de ter segurança energética, a economia da transição, esses são os argumentos que importam, né? Eu acho que vai ter alguns governos que entram e saem, o mundo é um pouco assim, sobretudo agora, né? Claro. Bem, eu queria agradecer muito a sua presença e o nosso papo hoje. E já vou deixar o convite para depois da COP você voltar e a gente conversar um pouco sobre como é que foi o evento. Mas espero que você e Larissa vai estar aí também fazendo seu podcast em vivo desde o COP, né? Eu espero que sim. Vamos ver. Tem que botar o estúdio lá em Belém para a gente fazer lá. Tá certo. Muito obrigada, viu? Obrigado a você. Esse foi o Joule dessa semana. O podcast de energia do Jota é uma parceria com o Instituto Brasileiro de Transição Energética, o INTE. A produção é do Estúdio Jota, a nossa área para guiar marcas a pautar o debate público e impactar tomadores de decisão. Neste programa colaboraram André Rossi, João Guilherme Lacerda e Carolina Ingisa. Foram usados áudios da Times Brasil, Isto é Dinheiro, CNN Brasil, TV Cultura e Estadão. Até uma próxima!